Está no ar o Cast UCEF. Bem-vindos ao Cast UCEF. Nós estamos aqui com o 9º período de odontologia na disciplina de marketing. Sejam bem-vindos Jonathan, Maria Eduarda, Adriana, Lisier e Gabriele. Obrigada. Hoje nós vamos tratar da relação entre a saúde oral e a saúde geral do corpo. Não basta cuidarmos apenas do corpo ou apenas da boca, precisamos ter uma ligação entre elas. E vocês poderiam nos falar qual é a relação entre a saúde bucal e a saúde geral do corpo? A relação é que os fatores de risco são os mesmos, tanto da saúde bucal quanto da geral. E onde são eles a dieta, os pacientes que fumam tabaco, e pacientes muito estressados e pacientes com uma condição socioeconômica baixa. A gente vai falando um pouquinho de higiene oral. Porque a população muitas vezes não sabe, possui bactérias na nossa boca que podem ocasionar, por exemplo, um problema cardíaco, né, chamado endocardite, que é uma inflamação do coração, por uma má higiene, né. E hoje a odontologia, falando um pouquinho da odontologia hospitalar, que está crescendo muito nessa parte aí, todos os pacientes, por exemplo, pré-operatórios de cirurgia cardíaca, o implante de prótese ortopédica, todos recebem avaliação, ou deveriam receber, né, do profissional dentista, né, para evitar que essas bactérias da boca entrem na circulação sanguínea e acabam complicando o procedimento cirúrgico, né, com a infecção. Eu já até li sobre que a cárie pode interferir também e uma pessoa pode até vir a ter uma doença grave e falecer por causa de apenas uma cárie. Sim, essa cárie, na verdade, é quando a gente vai para tratamento de canal. O tratamento de canal, ele não é feito, que a pessoa vai deixando, vai postergando, e daí vem os abscessos. Que daí tem vários tipos, tem a celulite, o abscesso que daí forma toda aqui, que ele pode obstruir as vias aéreas, que no caso é a respiração, e pode levar à morte. É um dado muito interessante que eles estão trazendo, porque não basta apenas a gente escovar os dentes após as refeições. Precisa também passar fio dental, ter todo o procedimento completo, não é? Tem um acompanhamento, pelo menos a cada 6 meses, um acompanhamento periódico, com profilaxia, fazer um exame completo para ver como está, né? E o que pode ocasionar uma má higiene bucal? Eu acho que foi o que o Jonathan falou, já no raciocínio dele. Tem também as situações das grávidas, que as grávidas elas são mais suscetíveis a ter uma inflamação gengival, por causa dos hormônios, enfim. E se a grávida não tiver um tratamento adequado, não tiver uma higiene adequada, isso pode agravar e ir para uma doença periodontal. A doença periodontal, ela, explicando um pouco, ela não é só uma gengiva inflamada, ela também acomete o tecido de sustentação do nosso dente, que é o osso e o ligamento periodontal. E se chegar nesse caso, as grávidas começam a liberar, essa doença periodontal começa a liberar toxinas que podem gerar o parto prematuro do bebê. Olha que interessante, né? Tudo a saúde bucal também está ligada até ao parto. E como nós podemos prevenir a doença periodontal? A gente tenta prevenir já na inflamação gengival, que é a gengivite, que é passando fio dental, escovando bem os dentes. E aí, caso o paciente não vá ao dentista, não procura, né, vai para doença periodontal, que é mais complicado, mas é aí fazendo raspagem, fio dental, é mais cuidando da higiene oral mesmo. A doença periodontal tem perda óssea, né, e daí vai ser quando os dentes, algumas pessoas veem, meu dente tá mole, não sei porquê, porque já tem essa doença periodontal instalada há muito tempo e vai perdendo sustentação, que a gente normalmente fala, que na verdade vai perdendo osso. O osso vai baixando, porque ali tem várias inflamações. Onde tem inflamação, não tem osso. Então, por isso que a gente tem essas perdas dentárias por doença periodontal. Resumindo, seria um acúmulo de bactérias ali, né, que vão acabar entrando na corrente sanguínea e ocasionando diversos problemas de saúde, né. Mas a pessoa, qual que é o sintoma que a pessoa tem antes de chegar, o dente ficar mole? Então, que aí é uma perda dentária. Então, na verdade, é uma longa estrada, né? Que hoje em dia a gente vê muitas pessoas, minha gengiva tá sangrando. Não vou passar fio dental porque é o fio dental que vai sangrar. Na verdade, não, é porque ali tem bactérias e o fio dental tira essas bactérias. Se você continuar, vai virar sempre um ciclo.
Tá sangrando, tá, vou parar o desafio dental. Aí sangra mais, não vou no dentista, o dentista não me orienta. Normalmente isso acontece quando pessoas não têm acesso à informação. E a gente só vai piorar ali, vai juntando cada vez mais bactéria, vai formando aquelas partes mais amareladas do dente atrás, principalmente embaixo, atrás do dente, tártaro. E daí o tártaro, embaixo desse tártaro, vai quando começa a ter perda dentária. E daí o dente com perda dentária não, perda óssea. Daí vai baixando, a gengiva vai ficando cada vez mais baixa, porque onde tem gengiva tem osso. Se não tem osso, a gengiva vai baixando junto. E a raiz mais exposta. E a raiz vai ficando exposta, a raiz do dente fica exposta. E aí acabou perdendo o dente. É isso aí, É, por tem uma casos doença que sim. periodontal. Tem outras coisas também que a gente queria falar, que é sobre a diabetes, que a Lizzie vai falar um pouquinho. Que entra nas doenças sistêmicas, né, que são os pacientes são mais suscetíveis à doença periodontal, como a Ari estava falando, e sempre tem que lembrar que o paciente, para ser atendido, ele tem que estar compensado. Se o paciente não estiver compensado, não estiver em tratamento, a gente não atende, o dentista não atende. E lembrar também da escolha do anestésico, se o paciente não estiver compensado. Se estiver compensado, é a mesma como fala? Procedimento. É o mesmo procedimento, a mesma linha de raciocínio. E lembrar que a cicatrização do paciente diabético é mais demorada, tem maior quantidade de sangue também quando entra numa cirurgia. E era isso. Né? Eu passei pelo sangramento gengival quando eu estava na gestação. E foi muito importante o esclarecimento e o encaminhamento do profissional. Porque quando começou a acontecer, eu não sabia o que estava, de fato, acontecendo no meu corpo, né? E o dentista esclareceu e começou a realizar os procedimentos. Então, eu tive soluções específicas para passar, todo um protocolo. E eu sofri muito na gestação toda com isso. Depois da gestação, ainda levou 2 anos para estabelecer, porque eu sentia muita dor nessa gengiva depois, mesmo o sangramento cessando. Eu gostaria de perguntar, até para quem está acompanhando a gente, se tem estágios, porque eu não sabia o que estava acontecendo com esse sangramento, até eu achava que era de fato só em função da gestação, que sim, desencadeou pela gestação. Mas existem estágios mais leves, moderados e graves nesse processo, para que principalmente a gestante possa se atentar a isso ou não? Na verdade, quando é hormonal, hoje a gente não sabe, sinceramente, se tem estágios, né? Mas quando é hormonal, isso acontece espontaneamente, quando que a gente fala. Aí é realmente procurar um profissional da área, que existem especialidades na odontologia, que consegue realmente tratar isso. Agora, quando a gente está falando da bactéria que causa esse sangramento, aí sim, aí tem vários estágios para isso. Tem a inflamação gengival, tem a gengivite, aí já passa por uma doença periodontal, que daí nessa doença periodontal tem vários estágios, tem estágio 1, 2 e 3, tem a doença periodontal, periodontite necrosante, que a gengiva acaba necrosando, então tem vários estágios. Você mencionou de especialidades para fazer esse atendimento. Como é que está a saúde pública hoje atendendo essa demanda? Existe, não existe? É precária? Ou a gente encontra só no privado? Eu tive a possibilidade de fazer privado, mas como é que está a saúde pública hoje no atendimento dessa demanda? Na verdade, a gente vê são 2 áreas que tem que trabalhar junto, né? Um exemplo que eu falei da endocardite, que pode causar, a parte, acho que a odontologia está crescendo muito nessa parte aí, do médico valorizar o profissional dentista também, né? Hoje um exemplo é o que eu falei, a odontologia hospitalar, que há pouco tempo nem existia, né? E um exemplo, no caso da gestação, é o obstetra, numa situação dessas, encaminhar para o profissional dentista, né? Não simplesmente dar alguma medicação para dor, enfim, e achar que não é nada, né? E eu vejo na saúde pública isso também, né? Tem que o dentista trabalhar juntamente com os médicos, né? Geralmente o posto de saúde é médico clínico, né? Que vai, não tem o obstetra específico, e seria os encaminhamentos, né? Encaminhar para o profissional específico da área para avaliação. E no serviço público dá para a gente, então, considerar que existe esse procedimento, existe esse encaminhamento? Tem que ter. As pessoas podem buscar por isso? Sim, pode buscar. É um atendimento multidisciplinar.
Além disso, além da diabetes que a Lizia falou, nós temos também algo que dá para chamar atenção, que é o HPV e a herpes. Eu vou falar um pouquinho sobre o HPV, que é um vírus, que na verdade é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, que ela pode ter na boca também, que são algumas bolinhas da cor da própria gengiva ou da própria língua, às vezes, ou da bochecha, que ela começa pouquinho, vai crescendo ao longo do tempo. E se não tratada, se não vista nessas consultas periódicas durante, que a Maria falou, nas idas ao dentista, pode até futuramente, a longo prazo, ter um câncer bucal. O câncer bucal, hoje em dia, a gente vê que eles são diagnosticados muito tarde. Então, o índice de mortalidade num câncer bucal é altíssimo, porque não tem um diagnóstico precoce, porque as pessoas não vão ao dentista frequentemente e não é diagnosticado precoce. Então, tá aí só um adendo sobre isso. Eu vou falar um pouquinho sobre a herpes labial. Ela é uma DST. Ela é muito comum, principalmente agora, até depois do carnaval, né? A galera às vezes aparece com uma bolha, né, no lábio. Sim. Uma ferida. E, na verdade, ela não tem cura, né? Ela sempre vai estar ali, ela vai se manifestar quando a imunidade baixar, mas ela tem um tratamento durante esse período que ela está ali, né? E ela é transmissível quando ela forma bolhas e aquelas bolhas começam a estourar. Então, nesse período, ela é transmissível. Ela dura um período de 7 a 14 dias. Ela sara, estabeleceu a tua imunidade, a tua saúde ali, ela vai sarar, mas a partir do momento que a tua imunidade baixa, ela vai se manifestar novamente. Aí tem um tratamento para isso, tem pomada e comprimido para esses dias. É um vírus que ele fica incubado. Isso. Vai ter para sempre, não tem cura, assim. É um vírus. Aí ele é transmissível através do beijo, principalmente, né? E quando tá nesse nível de bolhas, que são as vesículas. Então é importante a gente ressaltar que depois da pandemia, estamos vindo, não dá pra beijar qualquer um, tem que saber quem beijar. Porque isso também tem um perigo, E né? não só beijar, tem chimarrão que a gente compartilha com várias pessoas, isso também. Chimarrão, copo, seja o que for, se você compartilhar, tem um risco de pegar. Apesar de ser fácil de tratar, é um vírus que você vai ter para sempre no seu corpo. Eu quero agradecer, então, vocês por estarem aqui hoje conosco. O Jonathan, Maria Eduarda, Adriana, Lisier e Gabriele. Muito obrigada. E o podcast está portas abertas para vocês. Obrigada, Obrigado. Luciana. Você acompanhou o Cast UCEF.